bem ventilados e lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, deverá procurar uma unidade de saúde mais próxima. Para proteger sua saúde, siga medidas simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Caso não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 2 semanas para aparecer. Eles são parecidos com os da gripe. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. Quanto antes o diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas. Também correm mais riscos pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas, são semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. O rádio contra o coronavírus. Dicas de segurança. Não abra mão da quarentena por 2 semanas. Toda saída de casa é uma reinicialização do contador. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Uma iniciativa da sua rádio. Venha economizar. Vieira Cestas Básicas. Cestas básicas, limpeza e bem-estar. Vieira Cestas Básicas, melhor igual não há. Vieira Cestas Básicas. 739-8844-7064. Aqui o seu dinheiro compra muito mais. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jeguierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes.
Muito bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícia. Está no ar mais uma edição do seu jornal diário via web, direto dos estúdios do blog GQE Repórter. Hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto, temos muitos assuntos para comentar durante o programa, sempre contando com a sua participação aí do outro lado, seja no Instagram, no Facebook, também os ouvintes da GQE Net, estamos transmitindo nessa rádio web aqui de GQE. Um abraço para o Jefferson Lima. E você que está chegando agora, já deixa o seu like, envia o seu comentário, dúvida. O programa hoje está muito bacana, então fique com a gente. Vamos ao rápido comercial e já retornamos com notícias e com o jornalista Wilson Novaes. Roda a vinheta. Vieira Cestas Básicas. Podem achar que eu sou louco, mas você pode escrever Tá aí, pessoal, o comercial do nosso parceiro Vieira Cestas Básicas. Vocês conferiram como é muito fácil você ter a sua cesta em casa. Só mandar um WhatsApp pro Vieira: Vieira, tô precisando de uma cesta, que ele leva na sua residência, não é cobrado frete aqui para Jequié, e é muito fácil. Os números são o 73 98844 7064 e o 73 98865 9171. Entre em contato com o Vieira, que ele vai deixar cestas aí na sua casa. Mas vamos começar mais uma edição do programa Hora de Notícias. Bom dia para você, jornalista Wilson Novaes, nesta quarta-feira. Um bom dia para você, Rony Brani, seja bem-vindo de volta, né? Ontem um probleminha, de volta, mas já resolvido, odontológico, e já estamos por aqui, né, para mais um programa. Um abraço aí para o pessoal do Facebook, do Instagram, pessoal da Rádio GQE Net, o pessoal que também nos vê pelo YouTube. Nós já estamos por aqui com mais um programa, hoje quarta-feira, né? E vamos aqui trazer os assuntos, debater Covid, números e também outros assuntos que são de interesse, né? Aqueles que são do interesse do nosso povo, de nossa população. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a sessão de ontem da Câmara, que era tida como uma sessão histórica, mas que de histórico não teve nada. Mas a gente vai falar daqui a pouco. E o Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição do novo Fundeb em 2 turnos. Já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e agora deve ser promulgada pelo Congresso, né? Após promulgada pelo Congresso, a medida toma financiamento permanente e aumenta o volume de recursos repassados pela União para estados e municípios, bancário e pagamento de professores e outras despesas da educação básica. A PEC aumenta a complementação da União na cesta do Fundeb dos atuais 10% para 23%. É chegada a hora, né? Em 6 anos,
essa complementação vai chegar a 23%. Inicialmente, o governo movimentou contra a proposta nos moldes da articulação do Legislativo e tentou incluir o programa Renda Brasil em substituição ao Bolsa Família no mesmo pacote de repasse, o que deixaria a despesa assistencial fora do texto de gastos. A estratégia, porém, foi rejeitada pelo Congresso. Considerando os novos recursos, 10,5% serão transferidos para as redes que não alcançarem um valor mínimo de investimento por aluno, beneficiando municípios mais pobres, e metade desse montante terá que financiar a educação infantil. Outros 2,5% serão repassados somente para as cidades que alcançarem evolução dos indicadores educacionais. Então tem que ter, em primeiro lugar, entendemos assim, estados e municípios que se organizarem, fazerem bons planejamentos, oferecerem uma educação pública de segurança, de qualidade, porque existe uma evasão enorme. As pessoas migram, saem da rede pública, porque muitas vezes não suportam tanta coisa errada. É o ano todo a educação pública convivendo com o problema. Como é que você, se tiver a menor... Tem pessoas que é porque não tem a mínima condição. Mas se a pessoa tiver a mínima condição, diz, ó, pelo menos eu vou investir aqui e tirar a minha criança da rede pública e colocar na rede privada. Sim, às vezes tem que tirar de outro lugar para pagar. Quando tem um filho, 2, porque com 3 não consegue, com 2 já é difícil. Olhe lá. Então você tem que recorrer à rede privada porque você não tem uma sequência que compense você ter um filho, para muitas pessoas, na rede pública. Durante o ano é um atropelamento de problemas. O prefeito não pagou, o prefeito tirou isso, é paralisação nacional. Não queremos tirar o direito do trabalhador de fazer as suas manifestações. Eu quero falar do aproveitamento, da qualidade daquele ensino que você precisa ter. Então não existe uma boa relação entre, principalmente, prefeituras e trabalhadores da educação, quando as prefeituras ainda, como aconteceu em Jiqué, retiram garantias legais, como o caso aqui da gratificação, que até hoje está essa pendenga aí, dos professores, aí altera mais ainda, uma insatisfação aumenta, vem o problema dos REDAS agora, que cortaram, e por aí afora. Então nós temos uma educação hoje que não tem uma sequência, por isso que muita gente sai. Agora é uma tentativa. Ter mais dinheiro é tudo, é o que vai resolver o problema? É isso que a gente fica assim, né? Com a grande indagação. Rony, será que apenas repassar mais recursos do Fundeb será o suficiente para manter uma educação boa? Porque eles vão continuar dizendo que o dinheiro não dá. Né? Os indicadores que eles têm aí. Em 20, que é esse ano que nós estamos, o Fundeb envolve uma cesta de 173 bilhões e 700 milhões para financiar a maior parte dos salários de professores e outras despesas dos estados e municípios. Então, observe bem, já tem esses recursos para a educação básica. Desse valor, 15 bilhões e 800 corresponde à complementação da União. A União faz esse complemento. E, com a PEC, o aporte do governo federal vai subir para 17 bilhões e 500 já em 2021, no próximo ano, e chegar a 39 bilhões e 300 em 2026, de acordo com os cálculos da consultoria de orçamento da Câmara. Vamos esperar, né? Muito dinheiro. Torcer mesmo, Rony, para que mude-se esse quadro cheio de anomalias da educação pública municipal no Brasil, com exceções. Mas eu, quando cito, inclusive, eu puxo muito o caso aqui para Jiqué, tá difícil, amigo, tá difícil manter dessa forma. É o faz de conta que aprende, faz de conta que ensina, o professor tenta, não consegue, aí vem corte, a prefeitura cria uma espécie de uma queda de braço permanente com o pessoal e fica sempre a corda estourando daquele lado que é o lado da aprendizagem, do ensino e dos alunos. Sem dúvida, porque a gente vê que dinheiro chegou. A verdade é essa, mais do que nunca em Jequié, em vários municípios. Ano de eleição é sempre o mesmo papo, vamos investir na educação, é o futuro de todo o país,
é um papo que já deve ter não sei quantos anos, viu, Wilson? Caducou. Já caducou. A verdade é essa. Quem não se lembra da Pátria Educadora de Dilma Rousseff, que foi lançada aí, gente, não mudou nada. Tem os órgãos de pesquisa internacionais que demonstram que a educação no Brasil só piorou. Tem aluno de fora do país, até na América do Sul, da 5ª série, que sabe mais que um aluno do 3º ano do Brasil. São coisas gritantes. Eu já estudei colégio público aqui em Jequié, por exemplo, Polivalente, a realidade era dura. Você o ano inteiro não tinha uma professora de física. Você terminava um ano sem ter uma aula de uma matéria. Então a gente vê que dinheiro chega, mas é um faz de conta. É verdade. E com isso, né, infelizmente, né, uma sequência de privatização. Porque a educação vai privatizando. Sim. Né? Você não pode ir para as universidades federais porque não tem vaga suficiente. Já tem um bom estágio, as escolas, não vamos aqui desqualificar isso, né, Arthurzinho? Mas, por outro lado, uma pessoa recorre a no caso, uma escola particular de segundo. Eu não estou falando nem da ensino de fundamental, ensino médio, não. Estou falando do ensino superior. Muita gente corre para as faculdades particulares. Pega o FIES, né? Não tem divide em 500 vezes. Começa da base e chega assim até vocês for um investimento enorme que é feito. Mudou-se muitos contextos aqui no Brasil, infelizmente. Mas é uma realidade e vamos ver agora se todo esse projeto novo, essa ideia nova que vai ser transformada em lei, se vai realmente trazer um conforto melhor, conforto que eu digo em termos de qualidade, à educação pública do nosso país. Um caminho já foi dado, né? Já foi dando um ponto de partida. Agora vamos ver o que é que acontece mais adiante. Números da Covid de ontem, em Jequié, nenhum óbito, Rony Braille, graças a Deus. Teve uma queda nos últimos dias, deixa eu separar aqui, o que é algo importante, né? A gente sempre na torcida para que os números em Jequié diminuam e se estabilizem. 122 óbitos é o registro total. Ontem, como você lembrou, não teve nenhum óbito e foram 28 novos casos confirmados. É uma queda que está acontecendo nos últimos dias, Wilson. A gente espera que continue assim, queda de números de casos confirmados. Ao total, já ultrapassamos a marca de 5 mil casos confirmados, 5.006 e 3.774 pessoas recuperadas, totalizando 1.110 casos ativos. Então este é o boletim de ontem. Tem aqui a taxa de ocupação que teve um aumento em relação à semana passada, agora está em 71,8%, sendo 18 leitos ocupados por pessoas daqui de Jequié e 10 leitos por pacientes de outros municípios. Esse é o boletim de ontem. Perfeito. Então tá aí, né? Boletim de Jequié, é sempre às 17 horas que ele é divulgado, na Bahia às 19. Na Bahia, que é 17, pela CESAB, registrado 3.731 casos da Covid, né? Dos 240.939 casos confirmados desde o início da pandemia, nós já temos 936 que são considerados curados. O número de óbitos que nós tivemos aqui na Bahia, divulgado, né, porque agora a Secretaria de Saúde, eu tenho sempre informado isso, como eles têm informado também, não divulga mais mortes, óbitos de 24 horas, é de período. E ontem foi divulgado esse período de 2 de maio a 24 de agosto, esse período de 2 de maio a 24 de agosto, registrando 70 óbitos no período. Mas o número de pessoas que morreram desde o início da pandemia na Bahia é muito grande, 5.051. Então, né, atualizando aí esses números, é algo que traz preocupação. Rony, deixando um pouco essa questão da Covid, parece que tem até uma live aí, uma informação do deputado federal Antônio Brito, que ele esteve lá no Instituto Butantan. A gente tem acompanhado muito, porque ele faz parte de uma comissão do coronavírus, ele como presidente da comissão de seguridade, e ele tem ido às reuniões, né, que trata muito dessa questão e que tem visitado o Instituto Butantan. E se a gente puder dar uma ouvida aí, ele hoje até conversou comigo já a gente na Rádio Povo, e a gente ter, não é, essa informação, quais são as novas
informações que chegam aqui em nível de Brasil sobre essas vacinas, porque tem 2 delas que estão sendo, né, produzidas em parceria com institutos brasileiros, o Butantan e a Fiocruz. Então é importante. E tem também agora a possibilidade dessa vacina russa ela vir para o Brasil. Ele teve lá no Instituto ontem, em São Paulo. Hoje ele já está em Brasília, numa reunião lá no Ministério da Saúde, que justamente busca maior número de informações para ser repassada à população. Sabemos como é que está o andamento dessa questão da vacina e quando ela estará disponível em nosso país. Lembrando que é uma vacina pública, né? É uma vacina que tem que chegar gratuitamente à população. Claro. E pelo número de brasileiros, a gente hoje até avaliava isso com o deputado, o número da população, né, que é o IBGE divulga aí da população brasileira, esse ano não teve censo, por causa justamente da pandemia, a quantidade de vacina, de doses de vacina que estarão disponíveis em todo o Brasil ainda é muito pequeno em relação à população. Então vai ter que priorizar algumas categorias para iniciar a vacinação, que terminará sendo obrigatória. Como hoje, se você for fazer uma viagem internacional, o pessoal vai exigir lá no aeroporto, para onde você for, que você esteja vacinado contra a malária, contra a febre amarela. Tudo isso para você poder adentrar em outro país. Vai chegar um momento que aqui no Brasil as pessoas terão que apresentar que foram vacinados contra a Covid para circulação interna no país, para ir no cinema, para ir no estádio de futebol, para ir na igreja, para ir em qualquer lugar, vai ser essa exigência. Mas nós vamos conferir? Já estamos Vamos conferir, está no ponto. Vamos lá. Vamos lá. Ver o que ele diz aí, ouvir o que ele diz aí. Estou em São Paulo, aqui no Instituto Butantan, onde realizamos a importante visita para verificar o andamento da vacina do Instituto Butantan em parceria com laboratórios chineses contra o coronavírus. Foi muito importante porque agora vão tomar medidas junto ao Parlamento Brasileiro para buscar recursos, angariar diversas medidas para que essa vacina chegue o mais rápido possível à população brasileira. O trabalho não para e a saúde continua. Vamos em frente. Que é o deputado Luizinho, o professor Luizinho, doutor Luizinho, né, buscando, né, que a população esteja informada de como está o andamento desse importante processo. Rony Braine, a gente traz agora para um assunto local. Ontem você não esteve aqui no programa e eu, ao fazer logo depois da apresentação aqui foi caráter diferente, né, do que nós fazemos todos os dias, mas não deixei de estar interagindo com o nosso público. E ontem, logo que saí daqui, eu fui ver o andamento dos serviços lá na ponte. A ponte do Morre Sem Vela, para saber como é que as coisas estão por lá. Eu gostaria que você também fosse aí, que enquanto a gente vai ver aqui, né? Pronto, eu vou colocar a imagem e a gente vai ver como é que foi lá a visita de Wilson Novaes na ponte. A gente vai acessar o nosso canal no YouTube do GQE Repórter, eu vou colocar na tela, você pode acompanhar e pode ver. Só um instante. GQE Repórter, tá aí, aqui é o nosso canal e a gente vai ver. Mas a verdade é que só vão mexer na estrutura, né? Só vão trabalhar a estrutura embaixo. Aqui para as motos, o pessoal da moto que estava reclamando, e eu vou descer mais um pouquinho aqui com muito cuidado, né? Passa ali o pedestre, já tem por onde passar. Aqui fizeram um tapume
e vai ali o pessoal trabalhar. Isso que vai levar 60 dias ainda para concluir esse T que vou fazer aqui. Isso que é um T. É um T de proteção para tapar o buraco aí. Tá aí a obra. A obra é essa. O rio imundo, o rio esgoto. Vem ali o cara na moto, a gente vai pegar ele por aqui, tá bom? Então o que tem aqui? Não tem nada mais novo do que... Pois é. Em termos de ponte, com todas as aclamações, com tudo que está sendo feito, é isso aí. Não tem novidade maior não, viu, Rony? Concluir essa parte estrutural embaixo, consertar, tem muitos ferros já descobertos, pelo uso, né? A ação do tempo, né? Vai deteriorando, vai danificando, eles vão corrigir. Em cima, eu acredito que vai aquela famosa mão de cal, né? Mão de cal que fica toda branquinha e tal, e o pessoal continua. Muita gente revoltada. A verdade, eu parei ontem ali para filmar, eu tive que me retirar, porque a todo momento um para. E aí, rapaz, vai fazer o que aí? Parece até que somos nós que temos que dar a solução ao problema. Como não somos nós os responsáveis, é aderir àqueles que estão chateados, né? Que estão entendendo que não seria esse o desejo. Que aquela ponte, a gente já falou nisso até cansativamente, Rony, ela é uma ponte da década de 80, 70 para 80, 40 e tantos anos. Mano. Como é que fica a mesma coisa, passando da mesma forma, quando aumentou o número de casas, de estabelecimentos comerciais, educacionais naquela área, condomínios e loteamento, mutirão, tudo utiliza aquela via. Uma via que não permite, hoje você ter muita tranquilidade em circular, mas eles continuam dando como alternativa as pessoas irem pela César Borges, né? Sim. Mas nem todo mundo está no acesso. E para fazer as variantes para César Borges é outro problema, né? Outro pepino. Outro pepino. Mas eles colocaram um prazo para a reabertura ali? Diz que em 60 dias tira o tapômetro, né? Porque termina a parte de baixo e libera. Então daqui para o final do ano, daqui para outubro. Quem sabe aí isso é presente de Papai Noel, né? Pois é. Presente um pouco velho, né? Porque não vai ter mudança na estrutura, né? Quando chegar Natal, o prefeito já sabe quem será o seu sucessor, vida que segue, por aí vai. Decreto Municipal 20.731, Rony Brad, segunda-feira. Vamos falar sobre ele aí. Vamos lá. Prefeitura de Jequié suspende o toque de recolher. Que já estava suspenso. Né? Só a gente não sabia, né? Quando eu conversei semana passada com o Tenente Coronel Godin, perguntei ele sobre o toque de recolher. Não, já tem um mês que a polícia não está mais fazendo toque. E aquela confusão toda das 9 horas, saiu da... Não, a gente não entrou nessa, não. Não tem essa, não. Ninguém foi mais para a rua, não. Só foi agora regulamentar o que, em nível de município, que já não estava acontecendo. Já não estava então não tinha toque de recolher, gente. Esqueceram de nos avisar, mas tudo bem, né? E além de suspender o toque, fica autorizado também o funcionamento de clubes, bares, restaurantes e academias. Já tem muita gente voltando para a academia. Inclusive também ouvi o clube ABB daqui de Jequié já divulgando uma nota, anunciando a volta depois de vários meses. Bares também voltando, então vai mudar a rotina um pouco da cidade. Como muda? Essa reabertura, vai mudar bastante. Eu acho que hoje praticamente voltou tudo, né? Voltou difícil saber o que está fechado, a pergunta é essa. Qual segmento não está aberto? É verdade, você tem total razão em relação a isso. Vamos ao intervalo aqui do nosso parceiro Vieira Cestas Básicas e logo após a gente vai trazer um comentário e falar um pouco sobre a sessão de ontem na Câmara de Vereadores, sessão que durou em torno de 4 horas, 4 horas de duração, muitos discursos. Daqui a pouco a gente fala. Tá aí, vamos ao rápido comercial, a gente já volta. Confira aí o comercial do Vieira Cestas Básicas. Roda a vinheta.
Tá aí, pessoal, o comercial do nosso parceiro Vieira Cestas Básicas. Vocês conferiram pelo VT como é muito fácil você adquirir a sua cesta. O Vieira tem cesta de vários valores, a partir de R$40. Você pode fazer doações, doar para alguém da sua família, também comprar para você. Tem cesta tamanho pequena, tamanho médio e tamanho família. Então dá para você fazer a diferença neste período que tem muitas pessoas necessitadas. Os números e o site do Vieira já estão gravados aqui nos comentários do Facebook da página do GQE Repórter. É só você entrar em contato. Também pode seguir eles pelo Instagram. Tem a página do Vieira Cestas Básicas no Instagram. É muito bacana. Todo dia tem novidade e postagem por lá. E você pode entrar em contato com ele. Tá aí. Vamos voltar ao programa. A gente vai ler os comentários aqui rapidamente, Wilson. O Dadai Ventura. Bom dia, Wilson e Rony. Saudações alvinegras. Já tá aqui Dadai Ventura. Tem mais comentários aqui. A Zélia Celestino também enviando um bom dia. O Djalma Passos mandando um bom dia para a GQE que ele ama. O Dunga da Bahia fala que a rede pública já segue um calendário de parada anual, quando a gente estava citando a questão da educação. O Arlécio Araújo também deixou um comentário aqui relacionado à educação. A gente vai ler logo depois aqui, deixa eu ver. A gente lê logo após o comentário. Bem, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, nós tínhamos aqui em Jiqué, convivia na nossa comunidade e atuava na comarca de Jiqué, um advogado, uma figura muito agradável, bom papo, e era meu amigo, né? A gente tinha muitas oportunidades de se encontrar e no informal, né? Tomar cervejinha, bater papo, dar risada, contar casos e causos. E esse advogado era muito considerado dentro da classe pelo fato de que ele era aquele estudioso, não é, de bons pareceres, um causídico, né, de ações que realizava. E me chamou a atenção um dia que eu o encontrei num local e puxei um papo com ele e ele estava na pressa, na correria. E ele me falou assim: Wilson, depois a gente conversa, porque eu vou ali soltar um passarinho da gaiola. Eu não entendi bem, né? E foi um termo figurativo, mas eu soltar passarinho e tal. No outro dia, quando eu reencontrei e tomei conhecimento de que uma figura, também conhecida aqui na cidade, estava presa por ter cometido um grave delito. A sociedade toda esteve mobilizada, porque tirou a vida de um cidadão aqui da comunidade. E a comunidade muito revoltada e uma série de situações. E ele vinha me dizendo depois que tirar o passarinho da gaiola foi dar entrada na ação, né, na defesa que ele fez, e conseguiu habeas corpus para o cidadão responder, aquela coisa da questão jurídica. E isso eu falei assim, eu me lembro bem, eu comentei assim: ô doutor fulano, rapaz, esse cara cometeu um crime bárbaro, matou um cidadão, ficou indefeso, e ele perseguiu, matou e tal, e o senhor soltou. Ele falou: rapaz, eu também tive o mesmo sentimento seu enquanto cidadão, enquanto pessoa, mas como advogado, eu me baseei no que está no processo e encontrei as falhas que me permitiram colocá-lo em liberdade. Essa é a minha função. Se eu fosse analisar como o cidadão, como amigo, ele teria que estar na cadeia mesmo. Aí eu parei um pouco para pensar. E estou hoje em 2021, aí eu dou aquele lapso enorme, né? Aquela adiantada no tempo. Ontem a Câmara de Vereadores de Jequié se reuniu e colocaram alguns pronunciamentos como uma sessão histórica. Entendia, ou pelo menos entendiam os senhores vereadores que lá estavam, a bancada de maioria hoje, né, dos vereadores, que nessa sessão de ontem, que começou às 17h e 21h37 ela foi encerrada, que após a comissão processante ter elaborado as suas investigações, apurações e ter emitido o seu parecer final, que seria cassado agora, em termos definitivos, o mandato do prefeito Sérgio da Gameleira.
Quando foi por volta de... que eu saí da rádio ontem, que eu trabalho, às 13 horas e fui para casa, eu comecei a manter alguns contatos. Nós temos nossas fontes de informações e a gente tem que ir para coordenar nossas leituras da situação e ligar para fontes diferentes para ouvir muita coisa. E eu comecei a ligar. Às 3h30 da tarde, às 15h30, eu tinha uma informação de um lado que a Câmara alcançaria os 13 votos, que são o chamado 2/3 do número de votos disponíveis na Câmara, para que fosse, no caso, cassado o prefeito. 2/3. Eu cheguei a comentar com uma pessoa que eu tinha ouvido essa informação, disse que tinha vindo alguém de Salvador, que tinha interferência do deputado daqui da cidade, e parará de um deputado que é candidato, a coisa toda. Foi essa a conversa. Mais tarde, eu sempre buscando as informações para não me precipitar nas minhas conceituações, uma outra pessoa, mais duas que eu liguei, disseram para mim o seguinte: o resultado da sessão, a sessão terminou às 21h37, com o resultado final. Isso era 15 horas, ou seja, nem a sessão tinha começado. E uma pessoa me falou: a sessão de hoje vai ter o seguinte resultado: 11 votos favoráveis à cassação, 6 votos contrários e 2 vereadores não comparecerão à sessão. 15 horas. 17 horas eu liguei o meu YouTube e vamos acompanhar a sessão. Discursos inflamados dos vereadores de oposição, defesas meio confusas e muita coisa que não estava no processo sendo arrolada e colocada. E eu esperando para ver. Daqui a pouco chega o conhecimento. 2 vereadores, aí já se consumou aquilo que tinham me dito 15 horas. 2 vereadores não compareceram. Vereadores que são, inclusive, do grupo ligado ao deputado Euclides Fernandes, que tem hoje 8 vereadores ligados a ele. E 6, melhor dizendo, dos que estavam lá. E o que é que aconteceu? O filho que é vereador e filho do deputado não foi. Ramon Fernandes alegou que estava viajando, justificou. Beto de Lalá também não compareceu, alegou que estava doente, parece até que falou alguma coisa do coronavírus. Pronto, não foram os 2. Discursos, posicionamentos, críticas, defesas foram feitas de suas integridades. E eu pensando comigo, sem ser advogado, e me lembrando de Soltar o Passarinho lá dos anos 80, quando esse jurista, por isso que eu usei a figura de linguagem que ele usou para mim, que o que interessa é o que está no processo. Não adianta você colocar fatos que não estejam. Porque a comoção, porque a população não está aceitando mais, porque não sei o quê. Não é isso que entra no processo. E eu acompanhei tudo e fui até que eu assisti com muito cuidado, com muita atenção, o pronunciamento de um advogado que não conheço, deve ser de Salvador, porque ele referiu-se a todo tempo que ele aqui estava como advogado de defesa do prefeito naquele processo, doutor André Requião, esse é o nome. E ele mostrou juridicamente, eu já sabia qual seria o resultado. Eu quero dizer até que não foi nenhuma influência dessa contexto, tanto os acusados como os que defenderam, queria mudar o resultado, porque o resultado eu sabia e que foi o que consumou às 15 horas, então já era carta marcada. Isso para o povo entender. Não foi nem a defesa, nem os erros apontados pelo advogado que influenciaram na decisão. A decisão já foi definida, quem ia apoiar e quem ia derrubar. Mas ele mostrou uma série de situações e que, inclusive, ele não... Parece que ele falou, deixa acontecer, que nós não vamos entrar na discussão, porque vai ser questão de interpretação. Não é? E a interpretação, às vezes, não é bem aquela. O presidente da Câmara, por exemplo, a interpretação dele disse, eu vou continuar votando. Na interpretação do advogado, ele não deveria votar porque diz lá, eles têm uma interpretação da lei, de outra lei, e diz que o presidente da Câmara só vota na eleição da mesa diretora, no caso de desempate, em casos específicos. Numa votação dessa, ele não votaria. Mas o presidente da Câmara, amparado pelos seus, votou.
Os 11 votos contra o dele. Seriam 10 com dele 11. O que chego a entender é que o prefeito do município, o Sérgio, nesse processo, que foram apresentadas, inclusive, foram 40 páginas, mas alguns mostraram, esses dois advogados que usaram, o Tiago Vilas Boas, da defesa, que é o advogado da prefeitura, e o doutor André Requião, mostrou algumas inconsistências jurídicas. Ele mostrou assim claramente, só uma pessoa muito leiga para não entender. Não influenciou no resultado, mas ele mostrou inconsistências, que inclusive ele disse que não ia mexer, não interessava. A questão do voto do presidente, a questão do soldado Gilvan, que naquele momento, enquanto inimigo declarado do prefeito, com processo contra o prefeito contra ele, com troca de farpas, não é um amigo, poderia ser arguída a suspeição e ele não votar, ele ser retirado. Ele citou até que o juiz, por exemplo, que tem um problema com a pessoa, ele tem que dizer, eu não tenho condição, né, de ser juiz desse caso, porque eu tenho problema com o réu, com a pessoa, enfim. E questão das testemunhas também foi muito questionada. As testemunhas foram apresentadas pelo prefeito. Não teve testemunhas, ou pelo menos não foram arroladas. Não tem documentos juntados à ação que foi do Ministério Público, que foi assinada numa ação pelo civil, com pedido pelo professor José Carlos. Ctrl-C, Ctrl-V, arrumou, teve um advogado que foi ali, deu a formatação e deu entrada. Então teve tudo isso, mas nada disso pesou na decisão, porque a decisão bateu a mesma que eu tenho gravada e que me foi confirmada às 3 horas da tarde. 11 votos a 6. Com 11 votos a 6, o que poderia ser uma sessão histórica, transformou em uma sessão que, diriam muitos assim, terminou em pizza. Porque foi os mesmos resultados de antes. O prefeito, desde quando ele tinha vereadores que hoje são de oposição e que antes votavam com ele, e não deixaram que andasse esses projetos, esse processo. O afastamento da vez passada, o juiz deu um parecer num dia, virou, no outro dia, quando leu melhor, quando viu que estava errado, voltou. Aqueles 5 dias que ele saiu por conta daquela situação que veio a Polícia Federal e tal, está aí em discussão, mas ele voltou, ele ficou só afastado cautelarmente. E ontem o que a gente viu foram Emanuel Campos, sem nenhuma novidade, votou pela cassação, pelo afastamento, o impeachment do prefeito, soldado Gilvan, nada de novo. Ivan do Leite, que hoje é do grupo da maioria, deixou a base do prefeito há algum tempo. Gutinha também seguiu a orientação, que hoje está participando de outro grupo, mas era governo há bem pouco tempo. Joaquim Caires, de oposição, normal. Dorival Júnior, também de oposição, desde o início da minoria, quando ainda era minoria, ele estava do lado. O Admilson Careca, que não podia votar contra o que ele próprio presidiu, que foi a comissão processante, ele era o presidente. O Guião, que todo momento alguma coisa o desagradou demais, que ele esbraveja, está votando e ele fala, e a gente sente que é o sentimento ali de um cidadão que está chateado por alguma coisa, não sei bem o que é. Laninha, relatora, não ia votar contra o próprio relato que ela fez, o relatório. Colorido, de oposição também desde o início. Regis Silva, vereador, que também teve seu posicionamento contrário desde o início da gestão. Estava aí. Quem votou contra a cassação e foi definitivo e decisivo? Esse sim impediram a cassação. O problema não eram os 11 que eu votar favorável. O problema eram os 6 que a oposição não conseguiu atrair. Esses se mantiveram. Zé Simões, que é o líder do prefeito, fez um pronunciamento, inclusive desafiou. Não pode falar isso. Pode, eu vou falar. Diga o que eu estou falando. Desafiou todo mundo. Diz todo mundo, presidente da casa, a justiça. Eu vou falar o que eu estou falando. Mas não pode. Pode, eu vou falar. Debite a mim. Manda a justiça. Pronto. Eliezer Fi, que é vereador de muito tempo, foi presidente da Câmara, tomou sua posição e declarou por quê, que ele manteve a decisão anterior. Da outra vez ele não votou, mas dessa ele manteve e disse não voto favorável à cassação. Todos esses aqui. Marcinho Melo, que é o Márcio, todo mundo não esperava diferente. Roque Silva, que começou o pronunciamento falando em gratidão, diz que o que ele procurou
mostrar o que ele tem feito e um pouco estava se lixando com o processo, porque ele já tinha uma decisão tomada. Pastoleiro, que não se pronunciou, e Guina Produções, que também não se pronunciou, mas já estava com tudo definido para votar. Como nós dissemos, Ramon e Beto de Lalá não votaram. De histórica, tudo é história. Até isso aqui que a gente está falando agora pode um dia ser parte da história, né? Mas não teve nada de novo. A sessão de ontem, que pese ter sido demorada, sem a presença de público, ter sido muito acompanhada pelas emissoras de rádio. As emissoras, logicamente, foram para lá, divulgaram. Muito bom para transmitir. Emissora web, 2 emissoras da cidade, inclusive, que tinha, no caso, os donos diretamente interessados no processo. É bom entender isso, mas não estou tirando o mérito delas divulgarem. Na própria Facebook da Câmara e no YouTube para tornar bem transparente. Na verdade, nada de novo. E se tem passarinho aí para ser preso, eu vou seguir o que meu amigo lá atrás me fez, né? Eu ter a criatividade, pelo menos assim, filosófica, de em 2021 usar esse termo. O passarinho vai continuar solto. Por quê? Porque o processo, além de ser falho, não está pesando muito, se foi bem feito ou mal feito. O que está pesando é que o prefeito tem em torno dele os votos que impedem o 2/3. Economizaria muita coisa se tivesse entendido isso. Claro que todo mundo quer visibilidade nesse momento, porque quem vota a favor do prefeito que está com uma baixa popularidade, ou seja, aprovação, pode parecer que nesse momento conquistou votos. Eu não acredito. Porque quando as pessoas criticam, generalizam todos. Não falam apenas dos que votaram a favor. Então, se quis com isso, eu faria um desafio. Eu quero entender qual vereador, qual dos 19 vereadores vai ganhar assim, uma quantidade considerável de novos votos quando for candidato à reeleição por ter votado pelo cassação do prefeito. Ele vai ter os votos dele, que ele vai trabalhar e tem. Não vai agregar a ele nenhum voto novo. Para os que votaram contrário, que votaram contra o processo e a favor de que Sérgio continue, não vai tirar voto deles consideravelmente, porque eles têm o raio de ação dele. Vai aumentar críticas contundentes, né? Ah, votou a favor, vocês serão, mas uma certa época estava um clima assim aqui de que aí eu perguntei a uma pessoa que criticava muito: tu votou nesse vereador que tu bate? Eu nunca votei nele, não. Então não muda muito, é a opinião pública que se manifesta. Mas o vereador cumpre ali o seu papel. A sessão, que poderia ser histórica, e talvez seja, não deu em absolutamente nada do que esperavam os que têm maioria, mas não têm a suficiência do número de votos para afastar o prefeito mais uma vez, e o prefeito caminha aí para os seus próximos 4 meses. Não é possível que vão abrir outro processo desse para novamente passar por um momento no final de uma gestão. Aí, Wilson Novaes, de fato, a sessão ontem foi longa, eu acompanhei também, a gente tem imagens depois para colocar aqui, o pessoal já está se manifestando. Esse aqui está no canal da Câmara, né, onde foi a transmissão. E essas 2 votações já o finalzinho aqui. Eu acredito também que todos entendam. É a hora dos votos. Como vota o vereador Pastoleiro? Ó. Como vota o vereador? Como é que é? Volta, tem como voltar isso aí? Tem como. Peraí, rapaz, volta isso aí. Como vota o vereador? Tá aberto aqui o nosso som? Tá aberto o microfone. Olhe bem. O pessoal tá ouvindo pelo nosso microfone. Isso foi a sessão de... Olha aí, um fato interessante. Chama aí o pastoleiro. Como vota o vereador? Em alto, as pessoas não estão tendo acesso... Porque desligaram, viu, o microfone alguns. Vamos lá, eu queria ouvir essa aí. Como vota o vereador Pastoleiro? Como vota o vereador Márcio Melo? Como vota o vereador Colorido? Favorável ao afastamento, Vossa Excelência. Como vota o vereador Eliezer Fim? Como vota o vereador Roque Silva? Como vota o vereador Dorival Júnior?
pelos atos cometidos. Como voto o vereador Soldado Gilvan. Favorável ao afastamento, Excelência. Como voto o vereador José Simões. Como voto o vereador Guina Produções. Como voto o vereador Regis Silva. Que É coisa, uma brincadeira, hein? Isso é a sessão, viu, É. gente? A gente não está fazendo aqui meme de ninguém, não. Pois é. Eu não estou votando pela conveniência, eu estou votando pela justiça. Então, favorável. Como voto o vereador Adriano Guião. Guião, puxou o microfone do outro, olha. Antes de votar, Vossa Excelência, eu queria falar ao doutor André, que é advogado lá na capital de Salvador. Quase você me convence, viu? Vota a favor desse teste, mas eu voto favorável, basta ele sair. Demorou demais. Como vota o vereador Ivando Leite. Favorável ao afastamento. Como vota o vereador Admilson Careca. Tá de brincadeira. Ih, rapaz. Favorável ao afastamento. Como vota o vereador Butinha. Favorável ao afastamento do prefeito. Vereadora Laninha vota favorável ao afastamento do prefeito Sérgio da Gameleira. Como vota o vereador Tio. Favorável, Excelência. Com 11 votos favoráveis e 6 contrários, fica negado o primeiro pedido da comissão processante. Pronto, aí não precisa. Vamos. Repetiu tudo no Aí. segundo. O resultado foi o que eu já tinha conhecimento às 15 horas. Estranho os microfones, né? Também achei Quando estranho. era para votar de uma forma, tinha som, o outro não tinha, o outro puxava do outro, falava alguma coisa. Com esses microfones abertos, meu Deus do céu, sai tanta coisa aí que... Ai, Deus do céu. Mas, né, Sérgio da Gameleira está seguindo aí seu curso, né? Não, não sei, está aí provado, um bocado de coisa, todo dia tem coisa, continua, né? Continua. O Jorge Silva comentando aqui, bom dia a todos. O Brasil é o país das leis bonitas, porém, na prática é uma vergonha. É a opinião dele. O Adriano Bento fala que, traduzindo tudo, acabou em pizza. Deve ter rolado uma pizza depois, dá uma fome, 4 horas depois da foguete, sessão. pelo menos eu ouvi. Teve uns foguetes, né? O Flamengo não jogou ontem, eu falei, não foi de mas outra coisa. Foguete. Eu pensei que foram aqueles gols de Nenê, vovô garoto. Nenê tá que tá. Sim, vamos lá. Vovô garoto. O Humberto Júnior, bom dia, nobre. Show de informações. Tá comentando aqui. A Miralva também enviou um bom dia pra gente. Tem mais gente comentando aqui. A Rose pergunta, bom dia, Wilson e Rony, o que vocês acharam do prefeito mandar abrir tudo agora? É a pergunta dela, né? Outras cidades já tinham aberto. Eu hoje acompanhava, como é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Rose. Eu acho que foi a Rose, isso. Rose, olhe bem, é uma tendência no país, viu? É uma tendência, porque hoje, pela manhã, eu ouvia um canal de TV e já era passada a informação de 50% das cidades brasileiras de médio e grande porte já estão voltando à normalidade absoluta. Vamos ver o que dá, mas não é que é assim especificamente não. Várias cidades adotaram um comportamento semelhante. Sem dúvida, a gente tem São Paulo, Salvador já abriu. Capital interior, né? Aqui no interior. Porque os restaurantes, bares foram os primeiros a serem fechados e em nenhum momento eles foram reabertos, né? Então o setor realmente foi muito aquilo que a gente falou desde aquele início, que está lá atrás, Rony, vai funcionar agora mais do que nunca, e está funcionando mais do que nunca. A consciência de todos nós, né? Quem tiver consciência vai tentar continuar segurando a onda. Quem não tem, que já não tinha também, mesmo no período do fechamento, vai continuar. Ontem por estranho que pareça, eu recebi um telefonema de um comerciante de barraca do centro de abastecimento lá na rádio. E ele foi um dos que... Mas ele reclamava insistentemente para a reabertura. E ontem ele disse que não suportava mais, com a abertura, a bagunça que estava em torno, inclusive, da barraca dele, porque ele tem um box de carnes, e do lado tem um setor que vende cerveja,
que vende pastel, que vende não sei o que. Ele disse que não está tendo controle porque o povo fica tudo em volta. Inclusive atrapalhando o cliente dele, sem nenhuma precaução. Se ele fizer no comércio dele, ele não tem como controlar o do lado. Aí ele já pedindo, e aí? Vai separar todo mundo, vai para a rua, vai polícia, chama a polícia, fiscal. É complicado, é muito complicado. Sem dúvida. Vamos ver mais comentários aqui. Agora vamos ver o comportamento, viu, Wilson? Ontem nas redes sociais eu já vi, por exemplo, alguns bares colocando imagens. Eu posso citar até, inclusive, o Bico Doce, que divulgou ontem no Instagram. Eles colocaram uma estrutura, uma mesa aqui, e coloca meio que um cercadinho, digamos assim, que coloca uma distância de uma mesa para outra. Então deve ter... Tem todo o protocolo, né? Tem todo o protocolo. E existe todo o risco. Se a gente for pensar pelo que tem sido informado, que temos sido informados, desde você pegar neste copo, levar esse copo para o cliente, pegar a cerveja, abrir com a negocinho, pegar a tampa e levar para servir, já existe o risco. Totalmente. Não é? A mesa que eu sentei com um amigo, com amiga, quando eu levantar e Rony chegar com um amigo e com a amiga dela, já existe risco se não houver aquela que a gente... Estou falando tem a limpeza, né? Várias, tem que ter. Mas será que vai ter? Será que esse cuidado vai ser permanente ou vai relaxar? Eu acho que vai relaxar. Porque movimentação entra gente, sai gente, será que vai ficar alguém ali toda hora limpando? Não às sei. vezes leva 2 horas para trazer uma cerveja, a cerveja esquenta, eu tô falando cerveja porque movimenta muito e vai ter muita movimentação nesse fim de semana. Sem dúvida, viu? Bem observado. Acho que esse final de semana os bares vão dar uma bombada. Quem estava aí contido, 5 aqueles meses. que estavam contidos mesmo em casa, vão tirar a forra. É o primeiro momento. No Rio não foi assim, nas outras cidades é uma realidade, né? Vamos ver, nós estamos numa situação, diríamos até, pelos boletins até com a redução de número de casos, vamos ver depois dessa abertura, 14, 10 dias depois, como é que vai ficar a situação. Eu torço para que haja essa regressão do vírus, como acontece, mas agora já vem assunto de reinfecção. O que é reinfecção? Que é problema. Quem teve a doença e volta a se contaminar, né? Aí a situação complica mais ainda. A Rosa Santos fala, bom dia, vai fazer igual o prefeito de Itabuna com a gente. Aquela do prefeito pegou mal, aquela de morra quem morrer. Morra quem morrer, aquilo ali pegou mal demais. A Miralva fala que o caminhoneiro José Andrade Oliveira sofreu um acidente no Tatu, no dia 13/8, está internado na UTI do Prado Valadares. Porém, o mesmo reside em Campo do Brito, em Sergipe. Neste momento necessita de sangue. Caso alguém que queira ajudar, é só dirigir-se ao Hemoba e falar que está doando para o paciente citado acima. Pode ser qualquer tipagem sanguínea. Desde já agradecemos a todos. Tá aí, pessoal. Tem muita gente. Tá bom, esse fato eu tomei até conhecimento também. Uma amiga minha que ligou e me falou sobre isso, esse cidadão. O que está acontecendo também é o seguinte, amigo. Está havendo uma desmobilização enorme de voluntários para doação de sangue, sabia? Sim, desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia, porque as pessoas estão querendo, não é mesmo, não irem aos hospitais. Os bancos de sangue do Hemoba, mesmo sendo em equipamento, até eu conversava com o Celso Argulo, ele é lá do banco de sangue, e ele me deu explicações de que não tem assim uma ligação direta, sabe? Direta do hospital com o pessoal do banco de sangue, com a estrutura do banco de sangue, que a pessoa que for doar o sangue tem toda essa garantia. Mas tem gente que diz assim, nem na praça, em frente, ali de ter um boiadeiro, eu quero meia. Tem gente que fala, eu não quero nem me aproximar, porque quem desce de lá é assim, pode já estar contaminado quem desce do hospital, né? Sim, claro. Tá, e tem esse medo mesmo. Então, vamos ver, o pessoal participou aqui, o Arlésio, eu não tinha lido o comentário dele, eu vou ler. Hoje a gente extrapolou o tempo do futebol aqui, ontem o Fluminense... Sim, rapaz. Fez sua parte. Fez bonito.
Do outro lado tinha o goleiro Sidão, que não deixa saudades nenhuma no São Paulo. Tomou vários gols de Nenê, o vovô garoto, artilheiro do Brasil no ano. Que beleza, gols marcados. eu acho legal, né? 39 anos. Futebol é tão preconceituoso com jogador de 34 anos. O que mais... Rapaz, estava no Flamengo até bem pouco tempo, o zagueiro lateral, que foi embora agora pro Bayern. O Rafinha? Rafinha, 34 anos, o outro chegou um de 32. Pô, jogador de futebol, ele se cuidando, ele sendo uma boa condição, ele vai a 40 vai anos. longe. Ele vai a 34, 35, 36 anos no auge. No auge, 37 anos. Vai tiver algum. Não são todos. Por exemplo, um jogador que se contundiu muito na carreira, a tendência é que ele vai parar até mais novo. Um dia desse eu vi um jogador que parou de jogar por causa de sequência de contusões, jovem. Sim. Né? Jovem. E aí outros não são assim. E o jogador que foi do Vasco, passou por vários clubes, São que Paulo, fez golaços ontem, ele realmente se cuidou tanto que ele hoje está aí bem, né? Ele não parece ter 39 anos. E é um bom jogador. Muito bom jogador. Sempre jogou bola, o Nenê. O Arlésio fala bom dia, Palmeiras, a qualidade... né? Jogou no Palmeiras. Jogou. Ele passou pelo Santos também, rodou muito. O Nenê é das antigas. O Arlésio fala que a qualidade de ensino público no Brasil é caótica. E o Fabrício Meira, Messi saindo do Barcelona, vai ser interessante ver em outro clube. Pois é, Fabrício, a tendência é que ele vá para o Manchester City, reencontrar Guardiola, Pep Guardiola, que foi campeão com ele da Champions League em 2009. Guardiola que naquela época assumiu o Barcelona, mandou o Ronaldinho Gaúcho embora, desfez toda uma barca lá para exatamente acender o Messi, que depois virou o jogador que virou, né? Com 5 bolas de ouro de melhor jogador do mundo. Essa notícia mexeu no mundo da bola. E hoje tem futebol, viu, Wilson? Hoje vai ter São Paulo e Atlético Paranaense num jogo que ninguém vai poder ver. Porque o Atlético não fechou com a Globo não vai transmitir o jogo no canal aberto, que hoje terá Corinthians e Fortaleza, no canal aberto da Globo. Então São Paulo e Atlético Paranaense não será transmitido para o Premiere, porque o Atlético Paranaense não fechou com o Grupo Globo, ele fechou com o Esporte Interativo e a Warner. E o São Paulo, que é um dos parceiros da Globo, não vai querer entrar naquela polêmica da MP, que deu direito ao clube mandando te transmitir seu jogo pelo seu próprio canal no YouTube. São Paulo é parceiro da Globo, então vamos escutar no radinho, como era antigamente. Muita gente pegou Copa do Mundo assim. No radinho, vou estar ligado, São Paulo e Atlético Paranaense hoje, 19 horas. Eu passei muito por esse sofrimento. É verdade, na época do Flamengo no Campeonato Carioca. E não teve coisa mais desagradável, repetindo até o que desagradável do que você assistir futebol. Não que o rádio não seja legal, mas era aqueles jogos transmitidos pelas TVs dos clubes e do Flamengo, quando não podia mostrar o campo. Você fica olhando o cara. E isso o aí campo é terrível, Você vê uma beiradinha do campo. É uma ansiedade, mas você não vê o jogo. Você não pode vê o jogo. Até uma lateral que é tirada, você não pode estar observando. Porque não é porque você não vê, é porque eles não podem colocar as câmeras. Né? É melhor assistir pelo rádio. Como diriam os velhos e antigos locutores da Globo, né? Como o Valdir Amaral, ver o jogo ouvindo na Rádio Globo. Você via na rádio. Ver o jogo é como se você estivesse à beira do gramado. Às vezes é até mais emocionante o jogo na rádio do que na TV, porque às vezes a bola tá lá no meio campo, o narrador já bota uma pressão que você acha que o jogo tá pegando. Tá pegando. Um chute, na imagem, chutão, quando você vai ver, não é nada. Na imagem pode estar lá um jogo chato, não sei o que, mas a narração do rádio, os comentários... Não pode deixar o jogo cair, né? Eles não deixam o jogo cair. Ficar contando o caso, como o da televisão fica contando o caso. E aí, rapaz, quando a gente sair, a bola tá lá rolando. A gente sai daqui, é dia que a gente vai comer aquela pizza. Eu gosto de... o da televisão é mais tranquilo, mesmo que depende muito, né, desses narradores, eles terem uma convivência legal ali dentro do espaço, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá aí, amanhã a gente vê os resultados das partidas de hoje, volta para comentar futebol e muito mais notícias. O jogo do Atlético onde é? É lá no Morumbi. No Morumbi. É um jogo adiantado, porque São Paulo e Atlético vai disputar a Libertadores. Eu sei, mas eles adiantaram a partida. Tá descendo a serra. Tá descendo. O Dorival estava com Covid, o treinador, vem de 3 derrotas consecutivas, vai voltar para o banco de reservas hoje. São Paulo precisando urgentemente vencer essa partida para continuar subindo. Se vencer, pode ser vice-líder da competição, para ter ideia. Campeonato Brasileiro, o pessoal viu o Vasco lá na liderança. Gente, essas primeiras 10 rodadas, é toda hora um líder, um vice-líder diferente. Não dá nem para contar a vantagem disso aí. É verdade.
Ontem teve jogo da Copa do Brasil também, envolveu Ponte Preta, né? Teve a Ponte Preta. Eu assisti o América, rapaz, fez um gol no último minuto. Me parece que foi contra o Afogados de Gazeira, se eu não me engano. Não me lembro bem, foi, porque o Ponte Preta foi com a Ferroviária, não foi? E o último gol, rapaz, o Lisca realmente é uma figuraça. Ele tá no América Mineiro. E fez o gol no último minuto. Isso, contra o Ferroviária. E ele tá muito, assim, focado. Eu assisto muito entrevistas com ele em acabar com essa ideia do Lisca doido. Porque ele disse que prejudica ele. Né? Por alguns contratos que ele vai fazer, o cara com essa ideia de doido. O cara é doido. O cara é doido. Se quer brincar não, que não trabalha, não é. Mais nada. Foi América Mineiro 1, Ferroviária 0, Ponte Preta 2, Afogados 0, Fluminense 3-0 no Figueirense. Lembrando que a gente vai ter jogos aí importantes. O Vasco da Gama vai enfrentar o Goiás hoje. O Goiás tinha vencido o Vasco da Gama lá na época de Abel ainda, no início do ano, por 1-0 em São Januário. Então o Vasco vai jogar fora de casa. Também o Vitória vai entrar em campo contra o Ceará. Primeira partida, o Ceará venceu. O Botafogo vai jogar com o Paraná às 19 horas hoje. Cruzeiro contra o CRB também. Primeiro jogo foi 2-0 para o Cruzeiro. Juventude e América do Rio Grande do Norte. Também vai ter o jogo aqui já é amanhã. Brusque, Brasil de Pelotas e São José e Atlético Goianiense. Copa do Brasil retornando. Os clubes que estão na Libertadores só entram nas oitavas de final. Tem outro sorteio. Então tá rolando essa fase de eliminatórias ainda, Wilson Novaes. Pois é, para a gente concluir nossa participação aqui hoje, já desejando a todo mundo um dia maravilhoso, uma ótima quarta-feira, que Deus proteja a todos, se cuidem. Os bancários da Base Sindical da Bahia aprovaram o estado de greve durante uma assembleia que foi realizada ontem de maneira virtual. Uma nova rodada de negociações acontece hoje e, de acordo com a categoria, durante a assembleia foram passados todos os informes da negociação com a Federação Nacional dos Bancos, que é a FENABAN, propõe reajuste 0 por 2 anos. É a proposta dos patrões, né? Para 2020 foi oferecido um abono de R$ 1.656,22, que seria pago em setembro, e de R$ 2.232,72 a ser creditado em agosto do próximo ano. As informações sobre as rodadas dos bancos públicos também foram repassadas para a categoria. Ainda, segundo os bancários, os bancos também mantiveram a proposta de redução na participação de lucros e resultados PLR. No entanto, o entendimento, não é de que não há justificativa para a redução, uma vez que o setor bancário segue lucrativo, isso se referindo às instituições, mesmo sem precisar receber a ajuda do governo federal para enfrentamento da pandemia. Tá aí. Então amanhã estamos de volta a partir das 9 horas. Muito obrigado a quem participou, quem vai assistir depois. Deixe o seu like, o programa vai estar na íntegra no YouTube. Também um comentário de Wilson Novaes. E já a gente vai estar fazendo um recorte aí da sessão de ontem. Para quem não acompanhou, ter um pouquinho ideia do que aconteceu na Câmara de Vereadores de Jequié. Abraço a todos, até amanhã. Valeu, Wilson. Um abraço, Rony. Tchau.